Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Que pela dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tenha misericórdia de nós. Hoje, sexta-feira, é dia de meditarmos e de rezarmos sobre a cruz de nosso Senhor. Hoje, dia 19 de janeiro, o Evangelho São Marcos, capítulo 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira coisa, Jesus ele vai ao monte. Todas as vezes que Jesus vai ao monte, praticamente é para passar um tempo bom em oração, em diálogo, em sintonia, em intimidade com o Pai. O monte sempre foi o lugar da proximidade com o céu, da proximidade com Deus. O monte é o lugar do recolhimento, o lugar de parar, de pensar, de refletir, de rezar e, consequentemente, tomar as decisões. E ali, então, Jesus, depois de subir ao monte e ter, com certeza, passado um tempo em oração, talvez até a noite toda em oração, ele chamou os que ele quis. Ou seja, os 12 apóstolos, que nós acabamos de ouvir os nomes mencionados aqui, eles foram convidados, eles foram chamados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Por quê? Porque eles tinham muitas qualidades? Não, porque Jesus quis. Tinham defeitos, eram homens comuns, talvez piores até do que outros daquela época, mas é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus, é o plano de Deus. E aí Jesus então chama os que ele quer, chama os que ele deseja, chamou os que ele quis. E a partir daquele momento então, ele os envia a pregar e a expulsar os demônios. Hoje, os 12 apóstolos para nós são os bispos, o colégio universal dos bispos católicos. Aqui na nossa diocese, Dom Giovanni, cada diocese tem o seu pastor próprio, cada diocese tem o seu bispo. Esse bispo que também foi chamado e foi escolhido pelo próprio Deus através da igreja, tem a missão de pregar, de ensinar a fé católica, a verdade católica, a verdade do Evangelho. Esse bispo tem a missão de santificar a sua diocese através da celebração dos 7 sacramentos. Esse bispo tem a missão de governo, por isso um bispo também governa a sua diocese, orienta a pastoral da sua diocese. Enfim, Jesus ele chamou os 12 depois tiveram seus sucessores, que são os bispos católicos, e esses homens têm uma missão de conduzir a igreja segundo a vontade de Deus, como está dizendo aqui, de pregar a palavra, de expulsar os demônios, de afugentar o diabo. O bispo é o anjo da sua diocese, porque é aquele que vai guardar, que vai proteger contra todos os males, contra todos os erros,
essa porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Rezemos pelos nossos bispos. Número 349. Um pedido confiante, filho pequeno. Eu quereria, Senhor, uma compunção como a que tiveram aqueles que mais te souberam agradar. Irmão e irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã.